Gênesis capítulo 39. Os que trouxeram a Bíblia, abra comigo em Gênesis capítulo 39, o verso 4. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo Gênesis capítulo 39, o verso 4. Obrigado, evangelista, Deus abençoe. Gênesis 39, primeiro livro da Bíblia. Caso você não tem Bíblia, você pode, ou esqueceu a sua Bíblia por algum motivo, você pode estar acompanhando conosco. Então vamos ler o verso 2, Gênesis 39, verso 2. Vamos ler a partir do versículo 2. Quem encontrou Gênesis capítulo 39 diz: eu amo a Bíblia? Quem não encontrou diz: eu também amo a Bíblia. Todos encontraram? Vamos ler Gênesis capítulo 39, verso 2, diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José merecer perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Agora, no mesmo capítulo 39, o verso 21, vamos ler o verso 21 ao 23. Diz assim: o Senhor, porém, estava com José. Novamente a Bíblia nos mostrando, o Senhor estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graças aos seus olhos e deu graça aos olhos do carcereiro. Verso 22. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo que se fazia ali. Verso 23. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, portanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda todo cansaço, toda distração, todo impedimento, todo espírito roubador da palavra, que seja repreendido nessa noite, e que eu possa ouvir a tua voz. É o que eu oro, penso, que seja assim. E você que crê diz amém. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra que pode mudar a sua vida, uma palavra que eu recebi dos céus, e o Senhor mexeu muito comigo através dessa palavra. Hoje o Senhor, se eu já estava entendendo aquilo que Ele estava ministrando durante essa campanha, hoje o meu entendimento se alargou, hoje os meus olhos se abriram mais ainda. Nós estamos na campanha com o tema o favor de Deus. Diga comigo, diga: o favor de Deus. E nós temos compartilhado que existem duas coisas que nós necessitamos diariamente. Uma é a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que é por causa das misericórdias de Deus que nós não somos destruídos. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, e por causa das suas misericórdias, Deus não nos destrói. Por causa das suas misericórdias, nós não somos consumidos. Você pode dar graça a Deus por isso? O que é misericórdia? A misericórdia é Deus não nos dando o mal que nós merecemos. Diga comigo, diga: misericórdia é Deus não nos dando o mal que merecemos. O mal, o castigo, o juízo que merecemos, Deus é misericordioso para conosco, e nos poupa e nos livra, e é bom para conosco, nos livrando do mal que muitas vezes nós merecemos. E o que é graça? Graça é favor de Deus. E o que é o favor de Deus? O favor de Deus é Deus nos dando o bem que não merecemos. Preste bastante atenção. A misericórdia é Deus
não nos dando, Ele não nos dá, Ele nos poupa do mal que nós merecemos. Nós merecemos, muitas das vezes, o castigo. E Deus é tão bom, e muitas pessoas pregam um Deus mau, ou um Deus perverso. E Deus, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso para conosco, que até o mal que nós merecemos, Ele nos poupa, Ele nos livra por amor da raça humana, onde Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos livrar do castigo eterno. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e morte eterna. E nós, como pecadores falhos, Ele enviou o seu Filho, por amor, por misericórdia, para nos poupar do castigo eterno. Deus nos livra de muitos males que merecemos. Agora, o favor de Deus é Deus nos dando o bem que nós não merecemos. E muitas das vezes nós achamos que merecemos o que é bom, achamos que merecemos o bem. Eu mereço. E nós precisamos entender que nós não merecemos. Quando uma pessoa diz eu mereço ir para o céu, o céu não é por merecimento. A Bíblia diz ninguém é salvo por obras. Não é porque eu fui uma pessoa boa, ainda que eu deva ser uma pessoa boa, não é por alguma coisa boa que eu fiz, caridade, que eu vou ser salvo. Não, a Bíblia diz ninguém é salvo por obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse salvo por obras, você não iria precisar, eu não iria precisar de Jesus. Bastava eu ser uma pessoa boa, bastava eu ser uma pessoa que fizesse o que era reto, o que era certo, e chegasse no céu e dissesse eu fui uma pessoa boa, eu fui alguém que nunca fiz nada de errado, eu mereço entrar no céu. E não existe essa possibilidade. Nós vamos entrar no céu, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, que morreu para nos perdoar e nos dar acesso à vida eterna, amém? A salvação é pela graça, pelo favor de Deus. E Deus, Ele tem favor para mim, Deus, Ele tem favor para você. O que é o favor de Deus? O favor de Deus é a graça. Diga comigo, diga favor de Deus é graça. E toda vez que você me ouvir falando aqui, durante essa campanha, o favor de Deus, e toda vez que eu falar do favor, estou falando da graça de Deus. Eu estou falando do bem que nós não merecemos e Deus nos concede. Então a graça é o bem de Deus, é as coisas boas de Deus, mas não é porque você merece, é porque Ele nos dá, mesmo sem a gente merecer. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ouça, e nós vamos ver agora a história de José. A história de José é linda, meu irmão. A história de José é maravilhosa. Eu amo a história de José, como eu amo todas as histórias da Bíblia. Mas a história de José mexe comigo, porque nós vamos ver na história de José a graça de Deus se manifestando na vida dele. José era filho de Jacó, e a Bíblia diz que José era querido pelo seu pai Jacó. O seu pai Jacó faz uma túnica para José, uma túnica colorida, e os seus irmãos ficaram com inveja. A Bíblia diz que Deus deu um sonho a José. Deus disse assim para José, no sonho, mostrou a José no sonho, que ele seria como o sol e a lua, e os seus irmãos, os seus pais, como as estrelas, onde eles iriam se prostrar diante de José. O sol e a lua significa governo. O sol governa de dia e a lua governa de noite. E Deus estava mostrando para José que ele iria governar de dia e de noite. Deus estava mostrando para José, através de sonhos, que Deus estava preparando um governo para ele, e que os seus pais, os seus irmãos iriam se prostrar diante dele, iriam ser governados por José. E isso despertou um certo sentimento de inveja, e isso despertou uma ira nos irmãos de José, que então fizeram, em uma ocasião, quiseram matar José. Quando José está indo ver os seus irmãos, amando do seu pai, a Bíblia vai nos mostrar que os seus irmãos pegam José e queriam matar, jogaram ele numa cova, por inveja, por ciúme, e então eles queriam matar José.
Mas eles decidiram vender José como escravo por uma caravana de ismaelitas que iria passando para o Egito, e venderam José como escravo. Mas eles não contaram isso para o pai deles. Eles disseram que José havia sido morto. Levaram a roupa de José manchada de sangue, e o seu pai ficou muito triste. Jacó amava muito José, então José é levado para o Egito para ser escravo na casa de Potifar. E agora nós vamos ver no texto que nós lemos, que diz que o Senhor era com José. Diga comigo, diga: o Senhor é comigo. Diga com fé, diga: o Senhor é comigo. E diga: e tudo que eu fizer, o Senhor vai abençoar. O Senhor era com quem? Era com José, e é com você, amém? O Senhor era com José, e tudo que José fazia, o que acontecia? Prosperava. E agora eu vou ver, porque na casa de José, o pai dele amava ele. Na casa de José, o pai dele deu a ele uma roupa bonita, uma túnica colorida, porque o pai dele gostava dele. E agora na casa de Potifar, José não tinha mais o seu pai. Na casa de Potifar, José não tinha mais o carinho do seu pai. Na casa de Potifar, José não tinha mais a sua família. Na casa de Potifar, José estava como um escravo, mas ele tinha um Deus que era com ele. Ainda que você esteja em um lugar que ninguém goste de você, ainda que você esteja vivendo uma situação que ninguém se importa com você, eu quero dizer que existe um Deus que é com você e se preocupa com você, amém? E não tinha ninguém por José a não ser o Senhor. Jesus disse: eu vou, mas estarei convosco todos os dias. Entenda isso, o favor de Deus está na sua vida. O favor de Deus está conosco, igreja. Diga comigo, diga: o favor de Deus está na minha vida. E eu preciso entender que Deus é comigo. Ainda que eu não esteja na casa do meu pai, ainda que eu não esteja na casa da minha mãe, ainda que eu não esteja na casa dos meus, mas aonde eu estiver, ainda que seja debaixo de um jugo pesado, ainda que seja diante de uma situação difícil, eu preciso entender que Deus é comigo, amém? E não importa o prefeito, não importa o governo que entrar, de uma coisa você precisa ter certeza: não é o governo que vai te abençoar, não é o prefeito, não é o homem, não é o empresário, mas é o Senhor que te abençoa. Você pode dizer glória a Deus por isso? O Senhor é com você, meu irmão. Ainda que você esteja vivendo uma situação de escravidão, lembre-se, o Senhor é contigo. Lembre-se, existe um Deus que liberou o favor dele sobre a sua vida. Não tem pai, não tem irmão, não tem ninguém, mas tinha quem? Deus. Diga comigo, diga: tinha Deus. Diga: eu tenho Deus. Deus que se preocupa e cuida de mim e de você. E na casa de Potifar, a Bíblia diz que o Senhor era com José. E tudo que José fazia, o que acontecia? Prosperava. E a Bíblia diz que então Potifar decide entregar o governo da casa. Presta atenção, José é escravo, José é um empregado, mas o Potifar decide entregar o governo da casa. Por quê? O favor de Deus estava sobre a vida de José. José pediu a chave da casa de Potifar, sim ou não? Não, mas o favor de Deus estava com ele. E o favor de Deus vai abrir portas que você nunca pediu para ser aberta. O favor de Deus vai lhe conceder governo que você nunca imaginou estar. Vai fazer com que você governe em áreas que você nunca imaginou governar. O que é favor de Deus? Favor de Deus é uma graça que nós não merecemos. Nenhum escravo merecia governar a casa do seu senhor. Nenhum escravo tinha esse mérito. E agora nós vemos na Bíblia que José tem essa graça, tem esse favor, mas não do homem, de Deus, de governar a casa de Potifar. Ele não entregou só a chave da casa, ele entregou tudo
na mão de José. José tinha o domínio da casa. A Bíblia diz que ele fazia, e tudo que ele fazia na casa, Deus era com ele. Toda a casa estava nas mãos de José. Se José dissesse assim: vou derrubar essa parede e fazer outra, ele fazia. Vou derrubar essa casa e fazer outra, ele fazia. A casa de Potifar, quem mandava e desmandava era José. Você pode dar glória a Deus por isso? Entenda o que Deus vai fazer com você. Entenda, Deus vai liberar um favor, que aonde você acha que não tem oportunidade, Deus vai fazer com que as oportunidades venham para você. Amém? José era escravo. Parecia que ele ia ter oportunidade? Não tinha. Mas o favor de Deus estava na vida dele. Entenda isso. Nós temos o favor de Deus na nossa vida. Você tem o favor de Deus na sua vida. Não importa a empresa, não importa a cidade, não importa o lugar. Quando o favor de Deus está na vida de um homem, de uma mulher, as portas vão se abrir. Você não vai precisar pedir, você não vai precisar implorar ninguém. O próprio Deus vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Amém? Olha aqui para mim, ouça atentamente, não se distraia. Só que na casa de Potifar, a Bíblia diz que José, ele foi tentado pela mulher de Potifar. José foi tentado por quem? Pela mulher de Potifar. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, ela deu em cima de José o favor do inferno. E o favor do inferno não é igual ao favor de Deus. O favor de Deus é o bem que nós não merecemos. Mas o favor do inferno é o mal que vem para tentar nos destruir. O diabo queria fazer um favor para José, para a sua carne. E aquela mulher queria ali se deitar com José. E José a todo custo resiste. E a Bíblia diz que José foge. José foi íntegro. José foi fiel no propósito que Deus tinha confiado a ele, no sonho que Deus tinha confiado a ele. Não tinha ninguém vendo, não tinha ninguém, mas tinha Deus. Existem situações que ninguém vai estar vendo, mas Deus vê. Existem coisas que ninguém vai saber, mas Deus sabe. E José resiste, e José foge. E aquela mulher, ela então decide difamar José. Ela decide dizer que José havia abusado dela, estrupado ela. Mentira, calúnia. E naquela época, quando um homem cometia adultério, ou uma mulher cometia adultério, a lei era de morte. E Potifar, o senhor de José, sabia da integridade de José. Por quê? A Bíblia diz que o Senhor era com José. Ele não mandou matar José. A Bíblia diz que ele mandou prender José. José foi o quê? Preso. José foi preso injustamente. José foi preso por ter resistido. E tem hora que você diz assim: ah, mas eu faço as coisas certas, por que eu estou sofrendo? Meu irmão, muitas vezes fazer o que é certo pode nos custar um preço nessa terra, mas existe um preço maior na eternidade. Amém? Todo sacrifício nessa terra tem recompensa na eternidade. Existe recompensa de Deus para mim e para você na eternidade, para todo não que você diz o pecado. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ouça. E José vai para onde? Na prisão. Por que o Potifar não mandou matar José? Ah, irmãos, Potifar sabia quem era a mulher dele, e também sabia quem era José. Aonde é que, irmão, parece uma história complicada, é ou não é? Do fundo do poço, para escravo na casa de Potifar, da casa de Potifar para a prisão. Mas existe uma coisa: o Senhor era com José. Diga comigo, diga: o Senhor era com José. Diga: o Senhor é comigo. Não importa a injustiça que estão fazendo com você, não importa a calúnia que estão fazendo com você, só lembre de uma coisa: o Senhor é com você. Não importa o levante do diabo,
não importa o que aconteça, não se esqueça, o Senhor é com você. Existe um favor de Deus na sua vida. Se tinha uma coisa que José não teve medo, é em saber que o favor de Deus estava com ele. E não importa se é na prisão, não importa se é na cova dos leões, não importa se é na fornalha de fogo, de uma coisa esses homens sabiam: o favor de Deus era com eles, amém? Não importa o problema que você entrou nesse ano, não importa a dificuldade que você está passando, lembre-se disso: o favor de Deus está sobre a sua vida. Eu acho interessante que, como escravo na casa de Potifar, ele recebe o governo da casa. E agora José está na prisão. José é um preso. Diga comigo, diga: José é um preso. E na prisão a Bíblia diz que o Senhor era com o favor de Deus. E na prisão o que acontece? O carcereiro, o guarda da prisão, faz o quê? Dá a chave da cadeia para... Irmãos, isso é lindo demais. Imagina aí o preso. Rapaz, é só quem tem um favor de Deus para acontecer essas coisas, é ou não é? O cara está preso, caluniado injustamente, e na prisão José recebe a chave da prisão. Na prisão, o preso, José preso, ele se soltava e dizia: agora é minha hora de tomar um banho de sol. O preso que governava na prisão. Por quê? Porque o favor de Deus estava com ele. Irmão, qual é o preso que merece a chave da cadeia? Qual é o preso? Qual é o detento que pode ter a chave da cadeia? Irmão, é só Deus que faz essas coisas na vida de quem existe um favor, amém? E a Bíblia diz que tudo que José fazia onde? Na prisão, prosperava. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Não é mérito. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Porque você está achando que é uma pessoa inteligente. Amém, glória a Deus pela sua inteligência. Você está achando que você é uma pessoa boa, tem bons relacionamentos, tem boas amizades. Glória a Deus por isso. Mas entenda que o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida nunca foi por merecimento, é pelo favor e a graça dele, amém? Não é pela sua sabedoria, não é pela sua educação, é o favor de Deus que vai fazer com que portas que nunca você imaginou passar, você irá passar por essas portas. Diga glória a Deus por isso. Irmãos, qual é o preso que imagina ir para a cadeia já recebendo a chave da cadeia? Ele só não podia sair da cadeia, mas ele tinha o favor de Deus na cadeia. Ele permaneceu ali firme no propósito do Senhor. Na cadeia a Bíblia vai nos mostrar que José revela 2 sonhos, um para o padeiro e um para o copeiro do rei. O padeiro foi morto em questão de dias. O copeiro do rei voltou para o palácio, para o faraó. E a Bíblia diz que José falou assim para o copeiro: lembra de mim. E o copeiro lembrou? 2 anos. Falou para, lembra de mim, fala lá para o faraó que eu não fiz nada de errado. Fala para o faraó que eu estou preso aqui injustamente. Conta a minha história. 2 anos, dependendo do favor do homem. Sabe, muitas vezes você está dependendo do favor do médico, do advogado, do fulano, do ciclano. Irmãos, começa a depender do favor de Deus, porque o favor de Deus é melhor que o favor do homem, amém? Ouça, José, mesmo diante de todas essas situações, o Senhor tinha um favor de Deus. José não merecia, mas Deus ia lá e dava a ele. José não merecia, mas Deus ia lá e promovia ele. Só que o rei, o faraó, ele teve um sonho. E o sonho do faraó foi assim: ele sonhou com 7 vacas gordas. Ah, maravilha, é ou não é? 7 vacas gordas. E é um sonho que não é difícil de decifrar. Por quê? Porque sabemos que vaca, num sentido daquela época, representava prosperidade. Ele sonhou com 7 vacas gordas, o faraó, e vinha 7 vacas magras. Agora olha que sonho cabuloso, olha que sonho complexo. As vacas magras comiam a vaca gorda e continuava magra. 7 vacas gordas e vinha 7 vacas magras, e as vacas magras comiam a vaca gorda e continuava magra. Que coisa, né? Aí o faraó, pelo copeiro, foi avisado que havia na cadeia um homem chamado José, que revelava sonho.
Então o faraó manda chamar José para revelar o seu sonho. Quando José é chamado pelo faraó para revelar o sonho, a Bíblia vai nos mostrar que José decifra esse sonho, um dom de Deus, uma capacidade de Deus. Ele disse: olha, faraó, esse sonho representa 7 anos de prosperidade que vai ter sobre toda a terra. Só que as 7 vacas magras representa 7 anos de escassez, de sofrimento, que vai ter sobre toda a terra. E eu aconselho o Senhor, arrume alguém para poder administrar durante esse período difícil. Eu pergunto para você, José pediu para ser alguma coisa pelo governador? José pediu para o faraó assim: oh, me dá um emprego. Pediu? Pediu? Não. E o que o faraó fez? O faraó disse para José: o homem que vai governar o Egito é você. É você. Abaixo do faraó, sabe quem governava o Egito? José. O Egito era a maior potência do mundo. José era quem governava o Egito. José pediu emprego ao faraó? José pediu para governar o Egito? Sim ou não? Não. Mas quem foi que fez com que José governasse o Egito? Deus. Sabe como é que é o nome disso? Favor de Deus. Entenda isso, querido. Existem coisas que a gente pede e a gente não vai conseguir. Existem coisas que Deus vai lhe dar. Existem favores que vão acontecer na sua vida que você não vai precisar pedir. O próprio Deus que irá te promover. Amém? Entenda algo, não importa a situação, não importa a dificuldade, existe favor de Deus sobre a sua vida. O mesmo Deus que estava concedendo favor a José na casa de Potifar, na prisão e diante do faraó, é o mesmo Deus que te concede favor nessa noite. Amém? Agora eu preciso entender, você precisa entender, e as suas orações precisam mudar. Oh Deus, eu não mereço, Senhor. Me perdoe por todas as vezes que eu orei, dizendo: Deus, eu mereço que o Senhor me abençoe. Oh Deus, me perdoe por todas as vezes que eu disse: Senhor, por que o Senhor não me dá? Eu sou uma pessoa que estou fazendo o que é certo. E eu preciso entender que não é pelo meu mérito, não é pela minha capacidade, não é pela minha bondade. O favor de Deus não depende de mim, o favor de Deus depende dele. Amém? Então nas suas orações, não coloque diante de Deus que você merece, mas diga a Ele: Senhor, me dê o seu favor. Eu não mereço, Senhor, eu sou falho. Eu não mereço, Senhor, mas eu peço, Senhor, me dê o seu favor. Oh Senhor, eu não mereço, mas que o favor do Senhor esteja na minha vida. Porque se o favor de Deus estiver na sua vida, meu irmão, você vai viver portas extraordinárias abertas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora, existe uma coisa que impede o favor de Deus. Existe uma coisa e não é pecado. Porque a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é graça? Favor de Deus. Aonde tem pecado, Deus vem com a graça dele. Eu não estou dizendo que você tem que viver em pecado. Eu não estou dizendo que você tem que a cada dia se enfiar no pecado, não. Mas eu estou dizendo que existe graça para o pecador, para Deus resgatar ele da lama do pecado e mudar a história dele, como tem mudado a minha e a sua. E não é o pecado, porque pior pecador que seja, o favor de Deus é capaz de alcançar aquela pessoa. Como alcançou o apóstolo Paulo, como me alcançou e te alcançou. Não foi o meu mérito, não é o seu mérito de estar aqui hoje. Nós estamos aqui hoje porque Deus foi bom com o seu favor e nos permitiu estar aqui nessa noite cultuando e adorando o nome dele. Amém? Agora só existe uma coisa que impede o favor de Deus se manifestar. Porque o favor de Deus nos dá poder para a prosperidade. Diga comigo, diga: o favor de Deus nos dá poder para prosperar. Diga comigo, diga: o favor de Deus nos dá poder para vencer o pecado. O favor de Deus nos capacita para fazer coisas extraordinárias. Nós vimos aqui semana passada, quando Deus mandou Noé construir uma arca. Noé sabia construir arca, sim ou não? Mas quem foi que ajudou Noé a fazer uma arca?
o favor de Deus. Deus nunca vai mandar você fazer algo que Ele não te deu o favor para fazer. Noé não era, a Bíblia não diz que Noé era marceneiro, carpinteiro, mas a Bíblia diz que Noé tinha um favor de Deus. E o favor de Deus foi o suficiente para Noé cumprir o propósito de Deus na vida dele, de tanto salvar a sua vida como a sua família e recomeçar a história da humanidade. Noé foi alcançado pelo favor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus achou graça aos olhos de Noé. O favor de Deus nos faz prosperar. O favor de Deus nos faz vencer o pecado. O favor de Deus nos coloca em portas que nós nunca imaginamos. Porque o favor de Deus na vida de José prosperava ele e a casa de Potifar. O favor de Deus na vida de José abençoava ele e prosperava a prisão. Até a prisão era próspera por causa de José. Não tem comida, pois a prisão que José governava, os presos não faziam greve por causa de comida. Era uma prisão. O texto que nós lemos fala isso, que o Senhor abençoava José na prisão e o prosperava em tudo que ele fazia. Até na prisão tinha prosperidade. Por quê? Porque o Senhor era com José, porque tinha um favor de José. Agora existe uma coisa que impede o favor de Deus vir na nossa vida. Chama-se justiça própria. Diga comigo, diga justiça própria. O que é a justiça própria? É você achar que merece. Oh, eu dou o dízimo, eu mereço ser próspero. Não é assim. Oh, eu vou para a igreja, eu faço as minhas orações, Deus tem que me perdoar. Não é assim. Oh, eu sou uma pessoa boa. Nós não somos bons. Jesus disse que do coração do homem vêm os maus pensamentos, desejo de morte, de homicídio, de adultério. E o mundo afora, as pessoas, quando a gente chama para vir para a igreja, ela diz: ô pastor, eu sou uma pessoa boa, eu sou quase crente, eu não roubo, eu não mato, não faço nada de errado. Essa autojustificativa de ser bom. E nós precisamos entender que a justiça própria em nós não tem, meu irmão. Não tem esse negócio porque eu mereço. Não tem esse negócio porque, como fariseu, ó Senhor, eu dou o dízimo, eu oro a Bíblia, eu não sou justiça própria, querendo se justificar diante de Deus. Diante de Deus nós não somos nem pior, nem melhor diante de ninguém. Diante de Deus nós somos pessoas carentes da sua graça e do seu amor. E se tem uma coisa que não pode ter na sua vida é justiça própria. E quantas pessoas chegam em nós: ô pastor, por que Deus não faz na minha vida? Ô pastor, por que Deus... Como se Deus tivesse que fazer. Ô pastor, por que Deus não me abençoa? Como se Deus tivesse que abençoar. Ô pastor, já fiz tanta campanha para Deus me abençoar. Ô pastor, já busquei tanto para Deus me libertar. E não é porque eu faço alguma coisa, não é pelo meu mérito, mas é pela graça e pelo favor dele. É porque o favor dele me alcançou. E eu preciso entender isso. A porta abriu não é porque eu sou inteligente. A porta abriu não é porque eu tenho um dom, uma capacidade, não. Porque José, quando encontra com seus irmãos e libera o perdão, ele disse assim: ei, ouça, ei. Ele disse assim para os seus irmãos: ei, não foi vocês, não foi vocês, foi Deus que me enviou antes de... Ele não disse: oh, eu revelei o sonho do faraó, oh, eu fui um homem digno, eu não toquei na mulher de Potifar, oh, na prisão estava aberta e eu não quis ir embora. Não, José disse: Deus me enviou. Ele disse: o favor de Deus me colocou aqui. Ele disse: foi Deus que me enviou. E tudo de ruim que aconteceu na vida de José foi bom para ele. Por quê? Porque o favor de Deus estava na vida dele. E tudo de ruim que aconteceu na vida de José talvez tenha sido por causa do favor de Deus, mas até as mesmas coisas ruins contribuíram para o bem de José. E você precisa parar de reclamar, você precisa parar de murmurar e entender que mesmo diante de uma situação difícil, mesmo diante de uma calúnia, mesmo diante de um jogar na cisterna, na cova, mesmo diante de uma prisão,
Você precisa entender que o favor de Deus está com você, e tenha certeza que o próprio Deus vai te honrar. Amém? José não disse foi eu, foi a minha faculdade, foi o meu estudo, foi a minha capacidade. Não, José disse: Deus me trouxe aqui, Deus me enviou antes de vocês. José disse: foi o favor de Deus. Não é a minha amizade com o prefeito, não é a minha amizade com o deputado, não é a minha amizade com o governador, não é a minha amizade com o doutor, com o médico, não. É Deus. Deus é que me trouxe aqui, foi Deus que me colocou aqui. Não é mérito nosso, querido, não é capacidade nossa, não é justiça própria. Não é porque eu sou bom que eu estou no altar nessa noite compartilhando a palavra de Deus com você. Não, é favor de Deus. Eu não mereço, não é mérito, é graça e favor de Deus. Amém? Então não deixe a justiça própria atrapalhar o favor de Deus na sua vida. Essa noite você vai orar a Deus, dizendo: Deus, eu não mereço, mas eu quero o teu favor. Deus, eu não mereço, mas libera o teu favor sobre a minha vida. Essa noite você vai buscar o favor de Deus, porque o favor de Deus abre portas. José nunca pediu para ser governador do Egito, José nunca pediu para administrar a prisão, José nunca pediu para governar a casa de Potifar, mas o favor de Deus estava com ele. As portas foram se abrindo, e quando ele está lá, ele reconhece: não foi porque eu interpretei o sonho de Faraó. Ele disse: Deus me trouxe aqui, Deus me enviou antes de vocês. Para quê? Para liberar favor para a família dele. Porque a graça é assim, ela me alcança, e eu preciso alcançar outras pessoas da minha família. Não merece, então eu devo ajudar. Porque se você for ajudar a sua família só porque ela merece, você esqueceu o que é o favor de Deus. Se você for ajudar as pessoas só porque elas merecem, você esqueceu o que é o favor de Deus. Porque você não merece e Deus tem te ajudado e tem sido bom com você. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai te marcar com o favor dele nessa noite. Você acredita nisso? Fica de pé que eu quero orar por você. O favor de Deus, querido, ele nos alcançou, e nós precisamos entender isso nessa noite. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. É Deus que decidiu nos amar e nos perdoar. Deus que nos escolheu. Feche os teus olhos neste momento. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido. Talvez essa situação que você está passando é por causa do favor de Deus. Mas entenda que se Deus colocou um sonho no seu coração, se Deus colocou um sonho na sua vida, esse sonho vai se cumprir. Os sonhos de Deus vão acontecer porque o favor de Deus está sobre você. Não importa se você está na casa de Potifar como escravo, não importa se você está no fundo do poço, porque nem no fundo do poço Deus deixou José. O favor de Deus tirou ele de lá. Nem na casa de Potifar Deus deixou José. O favor de Deus tirou ele de lá. Nem na prisão José ficou, porque o favor de Deus tirou ele de lá. José passou 13 anos, dos seus 17 até os 30, 13 anos de provação, de dificuldade. Mas a Bíblia diz que José viveu 120 anos. Foram 90 anos de governo. Talvez os anos que você está passando de provação, Deus vai restituir com o favor dele de bênção e de vitória. Então faça uma oração nessa noite a Deus e peça a Deus perdão todas as vezes que você disse para ele que merecia, que ele tinha que te dar porque você estava fazendo algo ou porque você merecia. Diga para ele, diga: Deus, eu não mereço, mas eu quero pedir o teu favor nessa noite. Se renda a ele de todo o seu coração. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo teu nome.
Diga para ele. Isso, se renda a Ele. Faz o impossível acontecer. Oh, aleluia! Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Oh, Deus, tu és maravilhoso. Nós necessitamos do teu favor, Pai. Tu és santo, Filho de Davi, clame por Ele nessa noite e declare. sei que estás neste lugar. O Senhor está aqui nessa noite. Oh, aleluia! Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. O favor de Deus. Que tudo que você fizer, você venha prosperar. Que aonde você estiver, o Senhor possa abrir as portas. Pai, eu oro nessa noite, meu Pai. Ó Deus, que o mesmo favor que o Senhor liberou sobre a vida de José, meu Pai. Ó Deus, aonde ele estava, o Senhor era com ele. Eu oro para que o Senhor seja com essa mulher. Eu oro para que o Senhor seja com esse homem, meu Pai. Ó Deus, aonde o teu filho estiver, que venha prosperar. Que aonde ele colocar a mão, venha ser abençoado. Ó Deus, e que o teu favor leve ele, meu Pai, a níveis de excelência. Ó Deus, que aqueles que estão no fundo do poço, que o teu favor não deixe ele lá. Que o teu favor retire ele como retirou José. Ó Deus, aqueles que estão na casa de Potifar, assim como o teu favor, meu Pai, permitiu que ele passasse por aquelas provações. Ó Deus, ainda que as coisas ruins aconteçam na nossa vida, ó Deus, mas nós entendemos que existe um plano, existe um projeto do Senhor, e nada foge do teu controle, nada pega o Senhor de surpresa. Ó Deus, o Senhor é soberano, e não é esse problema, meu Pai, que vai impedir o Senhor de agir na vida desse homem. Não é esse problema que vai impedir
o Senhor de agir na vida dessa mulher. Não é essa dificuldade que vai impedir o favor do Senhor se manifestar. Não é a casa de Potifar, não é a calúnia, não é a prisão. Não, Senhor, nós cremos que o favor do Senhor está sobre as nossas vidas, meu Pai. Ó Deus, nós reconhecemos, meu Pai, nós não merecemos. O Senhor tem nos dado muito mais, Senhor, do que nós temos pedido. Deus, o Senhor tem sido bom para conosco. Ó Deus, o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos dado, meu Deus, o pão de cada dia, tem suprido as nossas necessidades. Ó Deus, o Senhor tem abrido portas que nós nunca imaginaríamos estar. Ó Deus, o Senhor tem colocado em lugares que nós jamais imaginaríamos estar. E isso não é outra coisa, Senhor, a não ser o Teu favor na nossa vida. Que o Teu favor continue se manifestando em nós, que o Teu favor continue se manifestando na vida desse homem, dessa mulher, assim como o favor do Senhor o colocou como governador do Egito. Ó Deus, e ele disse: o Senhor me enviou, o Senhor me trouxe aqui. Deus, que na nossa vida toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai, porque nós não merecemos, mas o Senhor é bom, e que o Teu favor nos alcance. Declare: o favor de Deus abre as portas para mim. Oh, aleluia, glória a Deus. Santo e poderoso Deus. Aleluia, glorifica o nome do Senhor e aplauda o Senhor Jesus bem forte. O favor de Deus está sobre a sua vida, amém? Eu lembro que um dia uma pessoa, meu pai, pegou e reclamou porque eu dava o dízimo na igreja. Eu trabalhava para ele, do meu dinheiro eu dava o dízimo, e ele dizia: esse negócio está dando dinheiro para pastor, o pastor é tudo ladrão e tal. Aí tinha um homem lá na hora, um cliente, e esse cliente disse para ele assim: olha, eu vou te dizer uma coisa, você só tem prosperado por causa da vida do seu filho, porque ele tem sido dizimista na casa do Senhor, o Senhor tem te abençoado. A sua empresa, o lugar que você trabalha, só prospera porque o favor de Deus é com você. O lugar onde você está, o negócio só rompe porque o favor de Deus está com você, amém? Essa cidade é abençoada porque o favor de Deus está sobre as nossas vidas, amém? A sua rua é uma rua de paz porque o favor de Deus está na sua vida, amém? A sua casa é um lugar abençoado porque o favor de Deus está sobre você. Não é porque seu marido é trabalhador, não é porque o favor de Deus está sobre você. Entenda isso, queridos. Lembrando que terça-feira nós temos aqui a reunião de homens e mulheres, não falte, das mulheres aqui na igreja, com a campanha Leve a Vida Leve. Que campanha maravilhosa, campanha extraordinária. Então você que é mulher, não falte terça-feira, e os homens também aqui na salinha. Quarta-feira nós estamos com uma campanha Fazendo Discípulos. Meu Deus, pense numa campanha extraordinária. Continua os estudos bíblicos, é culto normal, mas a gente continua com a didática de aprender a palavra de Deus. E essa semana eu tenho uma nova metodologia para a gente aplicar nos estudos, muito bom. E eu tenho uma palavra para compartilhar. Eu vou estar essa semana, quarta-feira, compartilhando uma palavra de Deus com vocês, amém? E sexta-feira nesse ministério é? Em nome de quem?
de Jesus. Sexta-feira você vai trazer alguém doente. Sexta-feira você vai trazer alguém viciado na bebida, na cachaça, na droga. Sexta-feira você vai trazer alguém que está precisando de libertação. Você e outra pessoa, amém? Com a campanha Senhor, tira o mal de mim. Tira o mal de mim. Então, Paulo disse: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Eu não estou dizendo de alguém que era usado por Deus, dizendo o mal que eu não quero eu faço. Então o mal precisa sair dentro de nós, amém? Vamos ficar de pé, orar. Domingo que vem não falte. Domingo que vem o encerramento dessa campanha. É o último domingo dessa campanha. O favor de Deus está sendo muito forte. Que bom que Deus tem nos abençoado esses dias. E eu vou pedir no final, os visitantes, eles vão entregar para vocês um cartãozinho com o nosso número do WhatsApp. Salva lá, manda um oi para vocês receberem mensagem de fé. Volte sempre, foi muito bom ter vocês conosco aqui, amém? Cadê o pastor Flávio fazer essa oração, agradecendo a Deus por esse culto, pela palavra. Vamos orar agradecendo a Deus, pedindo ao Senhor que nos leve para casa e nos dê uma semana abençoada. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos a honra, te damos a glória e todo o louvor, Pai. Agradecemos a Ti por esse momento em Tua casa, ó Deus eterno, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Seja com essa pessoa, meu Pai, que o favor do Senhor, Pai, acompanhe, meu Pai, essa pessoa onde ela for, onde ela entrar, meu Pai, que ela seja favorecida pelo Teu favor, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Deus, leva o Teu povo em paz, em segurança, guarde, proteja, livre de todo e qualquer mal, Senhor, e conceda a todos, ó Pai, uma semana abençoada, Pai, uma semana em Tua presença, debaixo da Tua vontade, no nome de Jesus de Nazaré. Assim, Pai, nós oramos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. E você que recebe, diga amém. Deus abençoe sua vida.